Falaremos agora das três principais classes de incêndio. Veja bem, são as três principais. Não existem somente essas três classes de incêndio, essas três classes de fogo. Elas são as principais, ou seja, aquelas que a gente mais vai se deparar, que a gente mais pode se deparar no dia a dia. Existem outras que são mais específicas para determinadas atividades, para determinadas operações. Mas as mais comuns são essas três classes, A, B e C. O que é importante a gente saber aqui? Primeiro, como eu defino isso? Por que é classe A, B e C? Lembra que a gente falou lá, né? Material combustível. É ele que vai determinar qual é a classe de incêndio, a classe de fogo. E por que eu preciso saber disso? Para definir qual é o método de combate, qual é o método de extinção do fogo que eu vou utilizar. Então, a gente vai verificar já que existem aí inúmeros recursos para que a gente faça o combate a esse incêndio. Mas não são todos os recursos que eu posso usar em todos os tipos de fogo. A gente vai ver aqui, através das classes de incêndio, que existem recursos específicos para cada classe de fogo. Uns mais, outros menos, mas a gente sempre vai ter os recursos adequados, seja água, seja extintor, seja líquido gerador de espuma, seja qualquer que for o método. Para toda classe de incêndio vai ter o seu meio, o seu agente extintor, mas a gente precisa conhecer qual é essa classe de incêndio para conseguir utilizar o recurso adequado. Vou saber isso através do material combustível. Então, o que está queimando é que vai definir qual é a minha classe de incêndio. E aí, em cima disso, eu vou tomar a atitude de buscar o meio adequado. Por isso que é importantíssimo que no momento da comunicação desse incêndio, ou da visualização desse incêndio, que eu saiba exatamente o que está queimando, qual é o material combustível presente ali, para que eu não perca tempo. Eu tenho que saber se é um fogo classe A, B ou C. Sabendo disso, aí sim eu vou buscar o recurso. Aí sim eu vou buscar o extintor, aí sim eu vou buscar a água, aí sim eu vou tomar a medida necessária. Sem essa informação, eu vou estar perdendo tempo. Eu vou estar ali fazendo uma ação que eu posso perder o tempo, perder aí o meio extintor, porque eu não sei exatamente o que está queimando. E eu vou chegar lá, pode ser que seja um fogo classe B, um fogo classe C, e eu estou com água na mão, estou com extintor de água, estou com uma mangueira ali, estou com um balde, seja lá o que for. Não vou conseguir utilizar, estou perdendo tempo. O que vai acontecer? Aquele fogo vai se propagar. Então eu preciso saber exatamente o que está queimando para que eu consiga definir a classe de incêndio e aí determinar qual recurso eu vou utilizar. Então são as três principais classes de incêndio. Normalmente são eles que você vai encontrar lá no campo, lá na área agrícola, lá na área florestal, né, de um modo geral aí, no incêndio em área rural, seja qual for o tipo de vegetação. E o mais comum dentre esses três de ser encontrado em área agrícola, em área florestal, é o incêndio classe A, que são os materiais sólidos. É o mais comum, é o fogo propriamente na vegetação. E a vegetação é um material sólido. É um fogo classe A, onde a gente vai utilizar o nosso recurso mais abundante, que é a água. Então, normalmente é a classe de incêndio mais presente aí no fogo em área rural, agrícola e
florestal. Mas os outros dois também acontecem. O incêndio classe B, em líquidos e combustíveis inflamáveis, também está presente, né? E também através do fogo classe C, materiais elétricos energizados, em menor proporção, mas também podem sim ocorrer. Então são as três principais classes de incêndio. Existem outras, classe D, que é o fogo em materiais pirofóricos. Então são alguns componentes químicos aí específicos de algumas operações. Não é algo muito comum de a gente presenciar, estão em algumas operações industriais, em alguns setores mais específicos. A gente tem, por exemplo, a classe de incêndio K, que é fogo em óleo de gordura de cozinha industrial também. Existem outras classes, mas as mais comuns, as três principais, são a classe A, B e C. O que é que a gente vai se deparar lá em casa, na indústria e também na área agrícola, na área florestal? São as três principais. Vamos lá então, a classe A, como a gente já adiantou aqui para vocês, é o incêndio envolvendo materiais que queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos. Como exemplo aí, papel, madeira, papelão, tecido, vegetação. Então, é o fogo mais comum. A gente tem material sólido praticamente em todos os ambientes. A gente vai ter esse fogo classe A presente. A gente pode ter ele presente. E lá na área rural isso não é diferente, né? É o mais comum. É o que normalmente a brigada vai ter que combater. É esse fogo em vegetação, que é um material sólido. Seja aí qual for essa vegetação. Um canavial, uma floresta, mato, capim, enfim, são materiais sólidos. É tudo aquilo que queima em profundidade e superfície e deixa um resíduo, né? Vai ficar aquela brasinha ali, aquele carvãozinho, vai deixar cinza, enfim, vai ficar um resto. Ocorre ali uma transformação, né? E aí dessa transformação vai ter uma sobra ali, vai ter uma cinza, uma brasa, um carvãozinho ali. Então são os materiais sólidos. Aqui a gente utiliza a água, seja através de um extintor, de um caminhão bombeiro, de um hidrante, de um balde de água, enfim, normalmente é o método mais utilizado. A água é o incêndio mais comum em todas as áreas, classe A, incêndio em materiais sólidos. E aí na área rural isso não é diferente, também é o mais comum. Classe B é o incêndio envolvendo materiais que queimam em superfície e não deixam resíduo. Então ele queima e não tem aquela transformação, não vai ficar ali aquela sobra, né? Não vai ficar aquela cinza, aquela brasa, aquele carvãozinho. São os líquidos e combustíveis inflamáveis, sólidos ou líquidos ou gasosos. Então é o GLP, é o etanol, é o thinner, é o diesel, produtos químicos em geral, é o nosso fogo classe B. Eles queimam e não deixam resíduos. Nesse fogo classe B, nesse incêndio classe B, a gente não deve utilizar água, porque a água vai reagir ela pode reagir com esses produtos e piorar ainda mais a situação. Então, no fogo classe B, no incêndio classe B, normalmente a gente utiliza o extintor de pó químico, ou CO2, ou a espuma, o líquido gerador de espuma, porque simplesmente a água, nesses casos, pode agravar ainda mais a situação. Então, incêndio classe A, materiais sólidos que queimam e deixam resíduo, eu utilizo normalmente a água. Classe B,
líquidos e combustíveis inflamáveis, que podem ser tanto líquidos como gases também, que queimam em superfície e não deixam resíduos. Aqui eu não posso utilizar a água, porque ela vai reagir com esses produtos e piorar a situação. Eu preciso, nesses casos, estar utilizando outros recursos. Então, tomar muito cuidado. Um exemplo clássico aqui que tem acontecido muitos acidentes domésticos é aquela panela de óleo que a gente esquece lá no fogo. Então, está fritando alguma coisa e ficou a panela ali por muito tempo. Aquele óleo chega a uma temperatura elevadíssima e aí gera uma chama ali. Na hora do susto, na hora do medo ali, automaticamente o que a gente vai lembrar? Bom, é fogo aqui, eu tenho água. E aí na cozinha, normalmente a gente tem um fogão e próximo ali tem uma pia, uma torneira. Aí a pessoa ou pega a panela e coloca embaixo da água ali, ou joga um pouco de água no fogo. O que vai acontecer ali? Aquele óleo vai reagir com aquela água e vai piorar ainda mais a situação. Aquele fogo vai se alastrar ainda mais. Por quê? É um fogo classe B. O óleo é um produto químico que eu tenho ali, que eu não posso misturar, não posso jogar água para apagar, porque isso piora a situação. Ali eu tenho que fazer ou corte do gás, isolar o material combustível, ou fazer o abafamento, pegar a tampa da panela e colocar, ou pegar um pano úmido e colocar em cima para abafar. Eu não posso utilizar água no incêndio, no fogo classe B, seja qual for esse material aí, um óleo, um combustível, etanol, diesel, thinner, tinta, enfim. Para líquidos e combustíveis inflamáveis, a água é proibida. E aí a gente vai ter também o incêndio classe C. No incêndio classe C são os materiais elétricos energizados, computadores, motores elétricos, painéis, televisão, geladeira. São equipamentos que estão ligados a fontes de energia. Então, também, nesse caso, eu não posso utilizar água, seja através do extintor ou qualquer outro meio. A água é condutora de eletricidade. Então, assim como no incêndio classe B, no incêndio classe C, eu não posso utilizar a água. O que acontece aqui? Eu vou utilizar o extintor também de pó químico, de CO2, tá? E uma prática muito comum quando a gente tem um incêndio envolvendo eletricidade, um incêndio, por exemplo, numa escola, num prédio, num shopping, o que a gente vai fazer? Uma prática comum do bombeiro, da brigada, é fazer o corte dessa energia. Porque a partir do momento que eu cortei a energia do local, aquele incêndio classe C, aquele fogo classe C, ele vai se tornar um fogo classe A, porque ele não está mais energizado. Não estando energizado, ele se torna apenas um material sólido. Então, aí sim, eu consigo utilizar o recurso mais abundante, mais presente que a gente tem, que é a água. Por isso, a gente deve sempre evitar, quando a gente estiver num local que esteja pegando fogo, utilizar o elevador. Por quê? Ou o próprio fogo, ou essa técnica de combate, de cortar a energia, vai fazer com que a gente fique preso dentro do elevador e aí, consequentemente, a gente pode ser surpreendido tanto pelo fogo como pela fumaça e ter problemas maiores. Então fica aí um ponto de atenção. É muito comum e é utilizado, porque esse incêndio classe C, ele é caracterizado por equipamentos elétricos que estejam energizados. A partir do momento que não tem corrente elétrica ali, ele é um material sólido. Então eu tenho uma geladeira que está pegando fogo, se eu desligar a energia, ela deixa de ser um classe C para se tornar classe A. E aí eu consigo utilizar água.
Então, é uma técnica muito utilizada que a gente precisa ficar sempre atento. Aqui também eu não posso utilizar a água. Se está ligado à rede elétrica, se tem energia ali, não posso utilizar a água. Extintor de pó químico ou CO2. A água, pura e simplesmente, a gente vai utilizar no incêndio classe A, nos materiais sólidos. Aí é tranquilo, não tem problema. Incêndio classe B e C, jamais eu utilizo água. No incêndio classe B, líquidos e combustíveis inflamáveis, posso utilizar extintor de pó químico, extintor de CO2 e o extintor de espuma, né? O extintor líquido gerador de espuma. No incêndio classe C, eu posso utilizar o extintor de pó químico e CO2. Aqui eu não posso utilizar nem o de água e nem o de espuma, porque a espuma também é uma condutora de eletricidade. Então, somente pó químico e CO2. Sendo mais recomendado o extintor de CO2, porque o pó químico ele deixa mais resíduo. E aí, se forem equipamentos eletrônicos mais sensíveis, isso pode acabar danificando aquele equipamento. Mas, se eu não tenho, também não tem problema, eu posso utilizá-lo. Então, extintor de água, qualquer tipo de água, de mangueira, de hidrante, qualquer água, apenas fogo classe A, materiais sólidos. Fogo classe B, líquidos e combustíveis inflamáveis, posso utilizar o extintor de pó químico, CO2 ou espuma. Tá? Tenho 3 opções. Incêndio classe C, materiais elétricos energizados, 2 opções, pó químico ou CO2, mais recomendável CO2. Aqui eu não posso utilizar nem água e nem espuma. E aí, a gente vai falar um pouquinho mais para frente aqui sobre esses extintores. A gente vai ter também os 3 principais extintores, né, que é o de água, o pó químico e o CO2. E tem entrado no mercado aí mais recentemente o extintor ABC, que é a junção desses 3 extintores em um só. Então, acredito que brevemente isso vai virar uma tendência aí no mercado, nas empresas, que ele vai estar mais presente, porque eu não tenho nenhum tipo de dúvida. Eu sei que aquele extintor serve para as 3 classes de incêndio. Mas a gente já vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, é muito importante que a gente conheça, que a gente saiba quais são essas classes de incêndio. Como que eu defino? Através do material combustível, daquilo que está queimando. Porque aí, em cima disso, em cima da caracterização dessa classe de incêndio, dessa classe de fogo, é que eu vou definir qual é o meio que eu vou ter para combater aquele fogo, para extingui-lo. Então, eu preciso saber o que está queimando é material sólido, então é um fogo classe A que eu vou utilizar a água. Ah, está queimando ali, é um tambor de diesel. Opa, fogo classe B. Então não posso utilizar água. Tem que buscar lá um extintor de pó químico, um extintor de CO2 ou de espuma. Cheguei ali, está pegando fogo num painel elétrico. Opa, também é um fogo classe C. Também não posso utilizar água. Aqui também não posso utilizar espuma. Tem que ser CO2 ou pó químico. Ah, Thiago, mas e se eu não tenho ali? Consigo cortar a eletricidade. Ok, cortei a energia daquele painel, não tem mais eletricidade ali, se tornou um material sólido, se tornou um fogo classe A. Aí sim, posso utilizar a água. Então, é importante para que a gente consiga definir qual é o método de extinção do fogo que eu vou utilizar e também para que a gente
consiga entender aí exatamente o que está queimando, o que pode acontecer no momento de um incêndio, como a gente falou aqui, aquela dica, né, que normalmente vai ser cortada a energia, então jamais utilizar o elevador, descer sempre pelas escadas, e aí como a gente falou lá nos meios de propagação, sempre descer, nunca subir, porque a fumaça, a massa de ar quente vai estar levando o fogo sempre para cima. Então, é importante que a gente tenha essas informações, essas dicas para vocês, brigadistas, mas que vocês também repassem isso para os demais trabalhadores, para que todos saibam. É função do brigadista repassar essas informações. Ah, Tiago, mas aqui a gente está falando mais de incêndio em área agrícola, florestal. Ok, mas o fogo pode acontecer em qualquer lugar. Talvez você se depare com um fogo lá na sua área de trabalho, onde normalmente é um fogo classe A, é um local aberto, ok, mas esse fogo pode acontecer na sua casa também, pode acontecer no escritório da empresa, pode acontecer lá na indústria, pode acontecer na sua igreja, no shopping, no hospital, na escola, e aí a gente precisa também saber, entender, ter essas informações. Então, é a primeira informação aqui crucial que a gente vai ter em qualquer tipo de incêndio. O que está queimando. Então, por isso a importância de a gente conhecer os elementos do fogo, porque através de um desses elementos, que é o material combustível, é que a gente vai definir a classificação desse incêndio. Se é um fogo classe A, B, C, D, K, enfim, mas os três principais, A, B e C, os que a gente mais vai ter esse contato. Então, fogo classe A, B e C. Definindo qual é esse fogo, se ele é A, B ou C, a gente automaticamente vai estar definindo também quais são os métodos, quais são os equipamentos, os recursos que a gente vai utilizar para fazer propriamente esse combate. Então, é uma informação importantíssima que a gente precisa identificar logo no início da ocorrência, logo que a gente se depara com aquele fogo. Qual é o tamanho dele, a sua proporção e o que está queimando. Através dessas duas informações importantíssimas é que a gente vai definir qual vai ser os nossos recursos utilizados ali, tanto os recursos materiais como os recursos humanos, o quanto de brigadista que eu preciso ali, se eu vou utilizar extintor, ou se eu preciso já mandar o caminhão bombeiro, acionar um hidrante, enfim, quais serão os recursos materiais e humanos que a gente vai precisar naquele momento para fazer aquele combate.